Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Murilo Marques. Aqui é o Williams. Nós estamos aqui gravando o nosso primeiro podcast, nosso primeiro conteúdo, né, pra gente poder explicar um pouco como a gente trabalha, como que funciona o nosso projeto e entregar para vocês algumas, como é que eu posso dizer, algumas ideias, né, Williams, de como melhorar os empreendimentos, entender um pouco mais do nosso serviço e entender como nós podemos somar com vocês. Nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso que Deus nos permitiu ter, que é o acampamento da nossa igreja. Vocês podem ver, estamos aqui do lado de um magnífico pé de cupuaçu. É um cupuaçu de verdade, viu? E não é cenário não, quer dizer, é cenário, mas não é fictício, né? Garrafa de café também não é. E vocês podem ouvir um pouquinho de passarinhos. Vocês vão poder ouvir também alguns cachorros que nasceram aqui recentemente e estão se divertindo aí, pedindo leite. Mas o conteúdo vai ser, espero que seja um conteúdo que agregue a vocês, independentemente dos cachorros latindo. Então, né? Bora pro Vamos conteúdo. lá? Então vamos lá. E aí, Williams, o que você pensou para nós hoje? O que você preparou para nós hoje aí? Primeiro, nós iremos comentar sobre produção de conteúdo. E ninguém melhor aqui da agência para falar sobre produção de conteúdo que o Murilo, que é a principal expertise dele. É a pessoa responsável por fazer todo o planejamento de conteúdo dos nossos clientes, né? Então ele vai passar um pouco aqui, pedir para ele explicar como que funciona isso, como que é o entendimento hoje da galera, dos empresários, como que o mercado age e como que é de fato, né? Então, Murilo, a respeito de produção de conteúdo, qual que é a tua visão sobre esse assunto em relação à quantidade de conteúdo postado, se tem a ver isso, dia, horário, como que funciona isso? Então, velho, tipo assim, primeiramente a gente tem que entender que o conteúdo, hoje em dia, a comunicação em si, ela é altamente importante. É uma coisa muito importante. Igual nós dois conversamos bastante sobre isso, né? Inclusive vocês vão poder ver alguns outros conteúdos aqui do nosso canal, que sem o conteúdo, o tráfego não terá um bom resultado, né? Porque não adianta a gente gastar milhões em tráfego se a gente não tiver um conteúdo que converte. Agora, quando a gente está falando da questão do orgânico, o que é o orgânico? É quando você faz o conteúdo que ele não é voltado para ser rodado no tráfego, não diretamente, mas a ideia dele é que a gente poste nas redes sociais e eles vão se convertendo, vão alcançando pessoas de forma orgânica, né? Que a gente não patrocina, não paga, né? É. Então, tem muitos gurus, muitas pessoas vão falar sobre você precisa ter um horário específico para gravação, você vai precisar ter uma quantidade específica de conteúdos, vão dar inúmeras receitas prontas de como fazer, mas o que eu vejo de verdade é que tudo é muito relativo, né? Existe, por exemplo, realmente, igual nós já testamos, a gente já vimos que existe horários que o nosso público vai estar mais propenso a consumir o nosso conteúdo. Isso como é que fala? Tu acha que isso vale para todo nicho de negócio ou não? Sim, ele vale para todo nicho de negócio, mas todos eles devem ser estudados. Igual, por exemplo, no meu perfil pessoal, teve um tempo que eu lancei alguns conteúdos lá sobre uns rios de versículos bíblicos, né? Todos os horários que eu postei, o melhor horário que eu postei, que teve mais resultado, era 7h30 a 8 horas da noite, né? E para nossa agência, não teve os mesmos resultados. O melhor resultado foi às 8 horas da manhã. O negócio é a gente entender claramente o nosso público, que inclusive é uma das coisas que a gente trabalha aqui, né? A gente faz um mapeamento do ICP, que é o público ideal. A gente estuda o público antes da gente fazer algum tipo de conteúdo. Aí beleza, vamos dizer sobre a outra pergunta que tu fez, sobre a questão dos horários. Horários não, sobre os dias, né? Isso, existe dias específicos,
Se eu posso me concentrar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, ou todo dia, como é que funciona isso? Então, como a gente trabalha aqui, a gente não leva muito a sério essa questão do dias específicos. O que a gente olha? A gente vai olhar a questão do, por exemplo, o quanto o nosso cliente consegue produzir, qual que é a demanda que ele consegue produzir, porque não adianta eu falar assim, ó, tem que postar 3 vezes na semana, e o cara não consegue produzir esses vídeos. Ou a gente fala assim, não, tem que produzir 3 vezes e o cara consegue produzir muito mais, ou o conteúdo dele não tem tanta coisa para ser dita naquele dia. Então é muito relativo, né? Então o que a gente usa como parâmetro? É a gente entender que quanto mais conteúdo a gente postar, né, mais rápido a gente vai descobrir o que funciona e o que não vai funcionar, né? Igual nós ultimamente estamos lançando vários conteúdos, né? E a gente teve um debate, nós dois, sobre mas vamos postar, fazer um por semana, e a gente pegar e postar, por exemplo, vamos manter uma constância de um por semana, né? Até que a gente chegou na conclusão de que vamos tentar fazer o máximo possível. Se der para postar um por dia, beleza, mas no mínimo um por dia, no nosso caso. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente quer descobrir qual que é o melhor modelo de vídeo, qual que é o melhor tema, se a pessoa se preocupa, se o que impacta mais o nosso cliente é falar sobre a dor dele, falar sobre o desejo que ele tem, ou falar sobre uma solução diretamente. Então, a partir do momento que a gente descobrir isso, a gente pode talvez pisar um pouco mais no freio e produzir menos conteúdo. Só que o que acontece? Um cara igual nós pensamos em produzir vários e vários conteúdos, né? A gente não vai ter um limite diário de conteúdo para produzir. Nós vamos descobrir e chegar mais rápido em um conteúdo ideal, em algo que seja relevante, do que uma pessoa que posta 3 vezes na semana. Sim. Porque imagina só, o cara posta 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, que é o que todo mundo vende aí, esse modelo. E aí esse cara imagina só o que é o comum. O cara senta, contrata um videomaker e ele faz 12 vídeos, né? Ele vai ter que esperar 30 dias para ele descobrir qual que é o modelo, qual que mais performou, qual que menos performou, qual que dá mais certo, qual que não dá certo, para daqui 30 dias ele tomar uma decisão de não, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou pegar isso aqui. E nós não. Nós postar 10 vídeos hoje, amanhã a gente já testou 10 tipos de coisa diferente. Verdade. Entendeu? Então, quem tem a possibilidade de testar, de fazer... E outra coisa, o marketing, uma das coisas que me encantou no marketing, essa possibilidade, por exemplo, de não ter chance, por exemplo, não ter a possibilidade de você errar, se você tiver a mentalidade de longo prazo. Porque o marketing ele é muito massa por causa disso. Principalmente o marketing de rede social, tráfego pago, coisas que você consegue metrificar. Porque você sabe, postei hoje, daqui 24 horas eu tenho quantos resultados, quantas pessoas assistiram, até quantos vídeos. Então eu sei que daqui para frente o povo desinteressou. Então eu mudo a chamada, mudo o gancho, mudo o roteiro. Às vezes não pode pegar o mesmo vídeo e ficar fazendo ele de diversas formas para a gente poder ver qual que é o melhor gancho. Igual o ilustre Pablo Marçal fala, né? Eu gravei com a roupa verde, uma azul, uma preta, tal, e foi testando. E de alguma forma aquele público se conecta com a camiseta verde. Sim. E não conecta com a camiseta azul. O que é isso? Não sabemos. Mas de acordo com o teste, de acordo com o que a gente testou, que a gente mudou, a gente descobriu o que o nosso cliente prefere. Se é uma coisa mais humorada, se é uma coisa mais séria, se é um assunto mais topo de funil, se seria algo mais abrangente ou é algo mais direto ao ponto, né? A solução real lá no final. Só que às vezes a gente entrega a solução maravilhosa, só que o nosso público ainda está em algo, tipo assim, ele nem
sabe o que ele está querendo ainda, verdadeiramente. Então a gente precisa educar esse cara. Então, quanto mais a gente posta, quanto mais a gente... Mais resposta tem, né? Exatamente. Mais resposta a gente vai tendo. Às vezes Olha, no primeiro vídeo que você posta, você já identifica vários erros, e aí você produziu 15, 20 vídeos já com aquele mesmo erro e agora já foi, você já pagou, a menos que você tenha que investir novamente. sim. Que é o caso que as pessoas não vão querer fazer, um novo investimento em produção Exato. de vídeo. Uhum. E aí no primeiro vídeo você vê, nossa, podia ter feito isso. Então quando você faz muitos vídeos, não é uma quantidade que vai dizer que aquele vídeo é bom ou que ele teve uma boa resposta, mas é na quantidade que vai te mostrar, através de dados, o quanto ele foi bom e as correções que você pode fazer, melhorias que você pode fazer. É isso? Ó, exatamente. Inclusive um teste que nós acabamos de descobrir agora. Começou a chover. Tá pingando aqui, já tá começando a chover, então provavelmente nós vamos ter que dar uma mudada no cenário aqui. Mas só para terminar então, fechar essa questão da produção de conteúdo. Tá me dizendo que é o seguinte, talvez não tenha um modelo padrão. Isso. Porém, se você não segue uma estratégia, se você não tem uma estratégia e não segue mais ou menos o que o mercado já faz, mas adaptado ao teu perfil, ao teu negócio, pode dar errado, seria tipo, como posso dizer, Você vai não ter tem mais... um padrão, não tem um modelo. Uhum. Porém, se você fazer muito diferente do que o mercado faz, tem grande chance de não dar muito certo. Exato, é aquele ditado, né? A gente não precisa inventar a roda. Tem pessoas que já fazem de uma forma. Então, pega aquele modelo, aplica. Ah, não funcionou pro meu. Ah, então o marketing digital não funciona para mim. Não, muda alguma coisa. Muda um cenário, muda alguma coisa. Às vezes, igual por exemplo, igual a gente estava conversando ontem sobre aquelas trendzinhas do... Sim. Ah, minha mãe tem uma loja de material de construção. Se quiser vir aqui ver, aí todo mundo faz. Todo mundo Nossa, faz. Né? Inclusive, igual tem uma cliente nossa, a Sara, né? Isso. Que a filha dela fez um negócio maravilhoso. Show. Gostei demais. Minha mãe tem uma loja aqui, se você quiser vir ver, aí ela já lançou logo, quebrou tudo. Falou assim, se você achou que eu ia fazer um videozinho sem graça, e aí ela... Da loja da minha mãe? Isso, destruiu, velho. Acabou. O restante, aquilo ali, naquela jogadinha ali, teve muita gente que tava esperando, aquele videozinho velho, trendzinho. Aí ela foi lá e reverteu a situação todinha. Isso é uma coisa interessante. Isso é o que a gente fala sobre... Quebra de padrão. Quebra de padrão, exatamente. Todo mundo tá esperando aquilo ali. Aí você pega e faz algo diferente. Aquela pessoa que ia sair naquele momento, porque achou que era um videozinho sem graça, ela ficou. Ela se amarrou, ela teve a retenção, aumentou por causa daquela brincadeira ali. Show de bola. Entendeu? Stezinha, parabéns, viu? Foi parabéns. top. Sté, Sara, vocês estão Parabéns. de parabéns. E aí, vai Tempo na mudar tela. não? Não, vamos continuar aqui, ó. Deus Então, nos beleza, agraciou com a pausa da... Cara, é muito massa essa questão de produção de conteúdo, porque você vê hoje os gurus e faz isso e faz aquilo. Às vezes a própria pessoa não tem aquela... Segue a risca aquela estratégia, mas está ensinando, né? Porque talvez ela tá em fase de teste também. Também. Muito perfil tá começando, aí às vezes você fala assim, aí você vai seguir o cara que tá te ensinando. Aí você fala, poxa, ele nem tem tanto seguidor assim, ele nem tem tanto engajamento, mas ele tá pegando o que o mercado ensina e tá aplicando na prática para tornar, testando aquilo, né, coisa que você às vezes não tá fazendo, coisa que às vezes você se limita a fazer por causa de cenário, por causa de celular, de câmera. Cara, olha um lugar como esse, ó, o microfone e a gente aqui. Sim. Então, assim, você tem que fazer conteúdo. Já foi a época e eu tô desde 2021 no marketing digital, trabalhando diretamente com o tráfego pago. Foi a época de você impulsionar ali o seu vídeo que você já fez, ou um card ali, e já vender com aquilo ali. Já foi a época. Hoje as pessoas estão ali no Instagram, scrollando ali, conteúdo. Quando ela vê que é um anúncio, ela já sai fora. O lance da trend lá, né? Todo mundo já identificou aquilo ali sabe, e já pula. sai fora.
Então, assim, pode ser você mesmo. Quando você identifica que aquilo é um anúncio, você já rola, já scrolla. Então, hoje, o que a gente tem que fazer ou como se posicionar? É trazer um conteúdo em que você traga informações valiosas para a pessoa, algo que vai impactar, pra né? gente que serve a Deus, a gente fala edificar, né? Isso. Mas no mundo corporativo seria o quê? Conteúdo que traz relevância, que traz informações reais de coisas que você pode aplicar, aquilo que você faz, conteúdo de conexão. As pessoas querem entender mais sobre você, conhecer você. Sim. E não mais só saber sobre o seu produto. Aquele vídeo que eu salvei ontem, né? Que eu falei assim, não, eu vou fazer um react sobre isso. Cara, 11 milhões de visualizações. Que era o quê? A menina, uniformezinho da Gol. Boa tarde, senhores passageiros, e começa a falar. Gente, quem é que nunca teve a curiosidade de ver quem é que fala aquilo ali, se é um robô, se é uma mulher? E ela mostrou. Então, uma coisa tão simples. Aquela menina que fala do GPS lá. Ah, sim. A voz dela foi cara, todo mundo tinha vontade de saber. Quando ela apareceu e se posicionou, ela hoje tem até podcast, já teve, não sei como é que tá a relação, mas ela é uma influencer hoje, por conta disso. As pessoas têm curiosidade. E as pessoas têm curiosidade também, isso aqui, ó. A gente tá embora a gente esteja num podcast, mas eu tô conversando com você e tem uma câmera ali que tá querendo saber o que a gente tá conversando. Sim, e não mais eu olhando aqui, falando sobre a minha empresa, o que eu faço, que eu sou bom, que eu sou o melhor. Não, eu tô numa conversa, entre aspas, natural, mas expondo como que é de fato, como que as coisas acontecem de fato. Isso muda o jogo. Sim, exatamente. A nossa ideia de produzir isso aqui é justamente isso. A gente trazer um conteúdo que realmente fale diretamente com o nosso cliente, o nosso possível cliente, aquela pessoa que tem um pequeno negócio, um médio negócio, né? Que ele vai se identificar com isso aqui. Quantas pessoas não pode ter um ambiente fácil desse aqui de produzir algo assim? E às vezes o jeito que nós estamos falando impacte, mas não vou dizer a palavra impactar, mas ele pode soar melhor no ouvido de uma pessoa que estava pensando de uma forma diferente. Sim. Então, diferente do que um grande cara, um guru, os caras gigantes possam estar fazendo. Sim. Às vezes o cara fala um negócio, mas a pessoa pensa assim, não, mas eu não... Cara, esse ele tá falando porque o cara dá conta, o cara tem agência de marketing, o cara tem 1 milhão de pessoas gravando, fazendo as coisas pra ele. Não, velho. O nosso caso aqui é só nós dois e pronto, acabou. Não temos outras... Só nós dois, a cara, a coragem e a vontade. Então, um conselho é um conselho para o empresário 2026 e para os próximos anos. Produza conteúdo estratégico, não é qualquer conteúdo, como a gente já falou aqui, né? Você não pode, não existe um padrão, não existe um padrão. Porém, se você fazer algo muito fora do que o mercado já faz, sem estratégia, não vai ter resultado. Sim. Então, produz conteúdo, porque se você não produzir, o teu concorrente produz. Sim. O teu concorrente produz e vai vir com ele. Se ele entender isso, ele vai investir pesado nisso. E aí você vai ficar para trás. Não, igual por exemplo, eu estava vendo um post das pessoas do velho da Havan, né? Como é que é o nome dele mesmo lá? Esqueci o nome do cara, que é um empreendedor, empreendedor nato. A partir do momento que ele começou a produzir conteúdo e ele aparecer, cara, os caras faturam 30 milhões dia, né? O cara da CIMED lá, mas o que tem a ver? O que tem a ver? Não é nem a farmácia, cara. É o dono da indústria farmacêutica. Sim. Produzindo conteúdo. Tá doido. E aquilo ali, ele mesmo fala a diferença que ele fez, que impacta no negócio dele. E quantas pessoas hoje não olham para o negócio de forma diferente, para aquele produto de forma diferente. Tenho certeza absoluta, se o cara chegar na farmácia hoje e ver um produto da Pfizer, por exemplo, que é uma farmacêutica gigantesca no mundo todo, e ver um da CIMED,
Até logo, faz. O da CIMED vai sair. Porque Verdade. o cara vai lembrar do outro. Quem é o quem? farmácia? Sim, é. Entendeu? Então Já a gente, vai lembrar dele. quando a gente se posiciona, a gente mostra a Muda o cara, jogo. pessoas compram de pessoas. Não adianta não adianta a gente pensar diferente. Pessoas compram de pessoas. Então, isso é uma coisa que várias pessoas batem na tecla há muito tempo. Isso é uma das coisas que os gurus falam, que realmente pode ir atrás, pode focar nisso, que não é algo simplesmente... É aquele negócio que o Willis falou, tipo... É uma coisa que o mercado faz que já está validada. Isso é mais do que validado há muitos anos. É antes do marketing digital ainda, né, das redes sociais. Então, aparecer, mostrar o rosto. Ah, mas eu não quero aparecer. Beleza, tenha alguém que seja a cara do negócio. Tem alguém, tem um influencer, tenha um parente. E outro detalhe, que falando sobre o negócio do influencer, cara, muito cuidado com quem você contrata para ser o seu negócio, ser dono do seu... Ser o rosto da tua marca. Isso. Por quê? Imagina só, você é uma pizzaria, você contrata alguém fitness. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma pessoa que está o dia todo correndo, ela não vai ficar comendo pizza o dia todo, porque é contraditório com o que ela está fazendo. Ah, você contrata uma pessoa, uma influência para a sua loja de roupa. E aí a pessoa está o dia todo na rua, por exemplo, uma moda evangélica, um exemplo. E a pessoa que está lá, influência, é uma pessoa que ela se veste um pouco mais solta. Bem solto. Um pouco bem mais solta do que uma pessoa evangélica. Não vai vender. Não vai vender. E não vou nem falar sobre a pessoa evangélica. Mas, por exemplo, uma pessoa que veste uma roupa mais social. E uma pessoa que gosta de vestir sainha e top, não casa, não Sim. casa. Você vai estar pagando para uma pessoa para ela não vender nada para você. Sim. Não vender nada para você. Igual, mais uma vez, vamos citar a Sara, que é quando se trata de produção de conteúdo, ela é top. ela é SC Multimarca. Sim, ela é a mais forte cliente nossa nesse quesito de produção de conteúdo próprio. Ela já testou várias e várias influências. Ninguém dá tanto resultado do que ela, porque ela vende o que ela veste, né? Exatamente. E tipo, você pode ver que a produção de conteúdo dela, principalmente mais recente, nos últimos um ano pra cá, que ela foi focando, foi nichando e transformando, colocando mais ainda a questão do que ela veste nas roupas. As pessoas se identificam e compram mais por causa disso. Quantas vezes ela falou assim: Murilo, fiz um negócio domingo, segunda-feira não tinha mais nada, tudo vendido. Por quê? Não é que a pessoa está comprando por impulso, mas a pessoa fala assim: cara, eu gosto do estilo da Sara. Sim. É muito o meu estilo também. Então, se ela vestiu, ficou bem, vai ficar bem em mim. E ela se conecta, né? Sim, exatamente. Não adianta também só gravar conteúdo, postar no Reels. Se você não se conecta com o seu público, não adianta nada. Essa questão de conexão vale até para a questão do influencer, conforme foi citado aqui. Porque as pessoas, vou contratar um influencer para fazer um vídeo aqui para a nossa empresa, porque o cara tem milhões de seguidores. Mas o que as pessoas esquecem é o quê? Quem segue essa pessoa? As pessoas seguem por um objetivo em comum, alguma conexão. Então essa conexão que faz com que essas pessoas sigam o influencer, às vezes não tem nada a ver com o seu público. Sim. E quando o influencer faz um vídeo, gente, não adianta ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores. Esse vídeo vai aparecer para esses milhões de seguidores. Mas se eles não tem nada a ver com o que você faz, não adianta nada. E aí entra algo estratégico, ultra estratégico, que é o quê? O tráfego pago. Aí o negócio é outro. Sim. Aí sim você consegue alcançar pessoas que não está na rede ali do influencer, não está na sua rede, mas que você consegue buscar, pescar pessoas que estão espalhadas aí, que é um potencial cliente seu, mas não te segue, não conhece a tua marca. Aí você consegue aparecer para ela
Sim. Independentemente se ela te conhece ou não. E aí você consegue buscar para você. Sim. E aí tu falando essas coisas, por exemplo, nós citamos sobre horários, dias, alguns modelos. A gente começou a falar meio que geral, né? E aí uma coisa que a gente precisa, que a gente tenta passar muito para o nosso cliente, que é o quê? Existe dois tipos de métricas. Métricas reais e métricas de vaidade, né? O que seriam as métricas de vaidade? 10 mil seguidores, eu tenho 10 mil seguidores, eu tenho 1 milhão de visualização, top, parabéns, fez um ótimo trabalho. Mas quantas dessas pessoas te compram? Aí nós entramos nas métricas reais. Sim. Que é o que? Venda, gente. A não ser que você seja um influencer, um blogueiro, alguém que vende produto da Shopee, por exemplo, nada contra, entendeu? Sim, mas a não ser com que você certeza. não seja esse tipo de pessoa, o que você precisa? Não é vender? Você não precisa trazer dinheiro para dentro do negócio para você vender a peça que o estoque que você acabou de comprar. Então, se tiver uma visualização e uma venda, pronto, você estourou 100%. mais do que o cara que tem 10 mil visualizações e 10 vendas. Porque proporcionalmente você tem 100% de aproveitamento. Seu vídeo performou 100%. O cara que tem 10 mil visualizações e 10 vendas, o que? 1%? Então, olha proporcionalmente a diferença disso. Então, outra coisa que a gente tem que deixar muito claro: não adianta fazer vídeo para viralizar. Não somente pelo viralizar. Viralizar é como se fosse igual quando a gente vai fazer análise de negócio, do marketing, do tráfego principalmente. Nós temos as métricas primárias, que é venda, quantas pessoas foram qualificadas. A pessoa entrou, ela não chegou a comprar naquele momento, mas ela é uma pessoa que ela poderia comprar a qualquer hora. Então é uma pessoa qualificada. Quantas pessoas entraram em contato? Beleza, a gente vê isso aqui, não, tá bom. Mas por que chegou nisso? Aí nós vamos olhar, por último, visualização, engajamento, essas outras coisas. Por quê? Isso leva até isso, mas não é o principal. Se está vendendo bem, se o custo por venda, por aquisição, tá bom, tá baixo, se a quantidade de dinheiro investido tá valendo a pena, não tem por que a gente ficar olhando para isso, para visualização não, né? Que quando a gente começou, a gente olhava muito para a questão por exemplo, do tráfego e o orgânico, né? A gente tinha até muitas conversas sobre isso. Mas hoje a nossa empresa, a nossa agência, ela não trabalha somente com tráfego ou somente com orgânico. A gente trabalha com aumento de faturamento, aumento de vendas. Então nossa preocupação maior é vender, fazer você vender mais, melhor, mais rápido e com a forma mais barata possível. Então a nossa preocupação é usar as ferramentas que nós temos, o conhecimento que nós temos para você fazer vendas independentemente do que seja. Mas se não tiver um conteúdo, né, que é a minha especialidade, se não tiver um conteúdo bom, se você não estiver testando isso, tentando, aí beleza, nessa parte entra sim a viralização, só que é segundo plano. Por isso que a gente tem o tráfego pago. Porque eu identifiquei que sem o tráfego pago demora muito tempo para a gente entregar aquele conteúdo para uma pessoa que seja relevante. E o Willis também entendeu que sem o orgânico, produção boa de conteúdo, não adianta ele divulgar o máximo de pessoas possível, porque se o conteúdo não for bom, não vai gastar muito dinheiro e vender menos. Tráfego bom não cura conteúdo ruim. Não adianta, não adianta. Eu já fiz muito lá no começo e até vendia no começo. Mas é como eu já falei aqui. Os tempos mudam, o mercado muda. Quando eu comecei no tráfego pago, era em torno de 2% das empresas do Brasil inteiro anunciavam e ainda anunciavam de forma errada. Hoje esse número aumentou, acho que para mais de 20% que anunciam. Ainda tem muito erro ainda, mas anunciam bastante. Sim. Então mudou muito. E aumentou mais, tem mais competição, né? A competitividade, nossa, assim, gestores também muito, porque
aumentou também isso aí, mas ainda falta muito ainda. Mas o ponto é, por exemplo, o que já aconteceu comigo? O cliente me contrata para fazer uma gestão de tráfego pago. Aí eu vou analisar o perfil quando é o Meta Ads, né? Instagram e Facebook. E aí eu vou analisar o perfil da pessoa. A pessoa tem lá 2.000 seguidoras, sei lá, 6.000 seguidores. Quando eu vou olhar na interação, nas visualizações de interação do conteúdo, curtida, comentários, tem lá 2 curtidas. Menos de 1%. Sabe? Então, para pensar. Se o público que te segue não curte o que tu faz, o que adianta você impulsionar isso para outras pessoas que você nem conhece? Não adianta Se nada. quem te segue não curte o que você faz, não comenta o que você faz, não engaja com você investir em tráfego pago é dinheiro jogado fora. E é difícil para o empresário entender isso, vai colocar culpa no gestor de tráfego. Isso. Foi quando eu parei de fazer isso. E aí a gente já estava conversando sobre isso, o Murilo tinha a área dele, eu a minha, e a gente falou, vamos, então ele percebeu a deficiência em trabalhar só com o orgânico, e eu também percebi a deficiência em trabalhar só com a gestão de tráfego pago. Então nós unimos, e hoje a Marketing Impulso, ela entrega muito mais do que gestão de tráfego ou gestão de mídias sociais. Ela analisa desde a produção de conteúdo, inclusive a gente criou, né, um método Impulso. O método Impulso, toda empresa que a gente pega para trabalhar, para desenvolver um projeto, a gente coloca dentro do método Impulso, um método único, só da Impulso, que nós criamos, né, unindo aí princípios da administração gerencial, que é a minha área de formação acadêmica, unidos ao marketing digital. Então hoje a gente analisa a empresa como um todo, o que a empresa precisa para crescer, para faturar mais. Então hoje a gente está vai muito mais além de que o marketing digital em si, mas é um marketing gerencial, Sim. Em que você olha a empresa a partir do ponto, com a visão do marketing, em que você analisa conteúdo, em que você analisa o tráfego, mas também em que você analisa a etapa do funil, ou seja, desde a pessoa te viu a primeira vez, teve um contato com o primeiro conteúdo até a compra, e também a empresa, os processos internos da empresa. Sim. A questão organizacional da empresa, a organizacional cultura, né? interna, cultura da empresa, Processo porque de não vendas. adianta, por exemplo, eu encher o WhatsApp de uma empresa de potenciais clientes e as pessoas que atendem o celular ou o WhatsApp ali não estarem capacitadas para vender, ser só um atendente. Sim. Não adianta eu mandar o pessoal, um público potencial, para a loja física se os atendentes lá não conseguem vender, são só simples atendentes. Pergunta, Fechador de pedido, né? Fica à disposição, e não sabe vender, não adianta. Esse é o grande gargalo das empresas. Elas investem às vezes no produto para ter um melhor produto possível, ter uma estrutura muito boa, bonita, de luxo, mas deixa o marketing na mão do sobrinho, do primo ou dos meninos do marketing. Não, tem os meninos que fazem o marketing para nós aí. Esse é o grande gargalo dos empresários. Não ter pessoas que estão ali no campo de batalha vivendo isso, marketing na veia, para cuidar do seu marketing, que é onde vai trazer as vendas. Isso que tu falou é algo muito interessante, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos trazendo os debates que nós temos internamente para cá, para algo que possa alcançar outras pessoas. E uma das coisas que a gente conversa muito é sobre isso. Tipo, beleza, o que é que faz uma empresa sobreviver? Vendas. Se a empresa não vender, se eu tenho alguém dentro da minha loja que não vende, não me faz faturar mais, não faz sentido essa pessoa estar ali. Vai quebrar uma hora ou outra. Aí o que você faz? O empreendedor médio hoje, né? No geral, tem um contador, que é o melhor contador. Ele tem tem um advogado, um bom advogado,
Só que aí na hora de vender e na hora do marketing, eles não capacitam as pessoas ou não contratam pessoas que realmente estão dispostas a fazer e entendem o que estão fazendo. Aí delega o vídeo, delega o marketing pro sobrinho ou para qualquer pessoa. Não, tem uma menina que faz uns vídeos para nós aí. Ah não, você faz marketing digital, você divulga. A gente faz uns vídeos aí. Gente, e aí corresponde aquele meme certinho. Ah, tem a minha loja aqui. se quiser fazer, Fazer, quiser vir aqui comprar, beleza. é o retrato disso aí. É o exemplo disso aí. Porque, cara, se você foca, se o teu negócio foca em marketing e em vendas, você sempre vai ter um fluxo de caixa e dinheiro para você investir em contador, em advogado, em mais vendedor, em capacitação, em tudo. Porque, beleza, eu tenho um contador que vai lá e emite as notas para mim. Top. Mas ele não faz uma venda para tu, é só... Gente, não estamos falando mal do contador. É necessário que tenha. Não estamos falando Um bom mal. contador, Isso, de verdade, um bom contador. O contador, um bom contador, ele vai fazer o quê? Ele vai descobrir aonde tem muita empresa que fecha ganhando muito dinheiro, porque não sabe para onde vai o dinheiro. E Sim. um bom contador resolve isso. Sim, tem que lembrar que o contador, a função dele não é só emitir dados meio não, né? Ele tem funções muito maiores, os nossos colegas ali. Então, o empresário, ele investe em coisas que não é as prioridades, né? Beleza, investe em um contador, investe no advogado, investe na faxineira, mas invista dinheiro em marketing, invista dinheiro em vendas, em quem vai vender, capacitar os seus clientes, que não adianta a gente colocar 100 pessoas qualificadas lá, porque quando a gente está fazendo tráfego, a gente está buscando pessoas que realmente têm possibilidade de comprar. As pessoas entram com o interesse de comprar. Aí você chega lá, igual isso a gente vê, a gente tá falando uma coisa, não é coisa da minha cabeça, da cabeça do William, não. A gente tem dados, a gente vê as conversas do cliente. A gente vê a pessoa chegando lá, nossa, eu quero fazer isso, aquilo, quero comprar, tal. Só demora 1 hora para responder. Isso quando responde rápido. Quando responde rápido. E aí, às vezes demora, responde no outro dia. Aí a pessoa está tão interessada que ela nem se importa que foi no outro dia. Tem a conversa, o diálogo, não, beleza, vamos fechar, tal. Aí ela passa o preço, a pessoa faz o quê? Não, vou conversar com meu marido. Às vezes a pessoa fala isso para sair fora. Mas às vezes a pessoa realmente vou conversar com meu marido. E aí você fala o quê? Ok, estamos à disposição. Gente, acabou a interação ali. Se você não chegar bota uma agenda lá, ó, entrar em contato com a pessoa tal, daqui 2 dias. Você chega lá, fala, bom dia, tudo bom? Cleudimires, você falou com seu marido hoje? Conseguiu falar com seu marido? Não falei ainda não. Não, pois fala com ele, tal. A gente tá com uma demanda boa aqui, então pode ser que esse dia pode ser que seja preenchido por outra pessoa. Não consigo guardar um agendamento. Uma sensação de urgência, em que ele tem que fechar com você o mais rápido possível. Não é pressionar, Sim. Mas é ser estratégico. Exato. E aí você não tem um sistema que a gente chama de follow-up, que é o quê? Continuar o processo de venda, né? Igual, por exemplo, uma pessoa, para ela chegar a fechar um serviço, isso não é volta da nossa cabeça. Pode pesquisar no Google, os grandes empreendedores já identificaram isso. Os caras que mexem com processos, com sistema de vendas. O cara tem que ter mais ou menos uns 7 contatos. E aí se a pessoa fala com você uma vez, e aí você fala assim, não, estamos à disposição. Mas dificilmente ela vai entrar em contato com você novamente. E tem um detalhe. Você faz uma gestão de tráfego. E aí você traz clientes novos ali para o seu WhatsApp. E aí ele não comprou de primeira. E aí você não joga ele dentro de um follow-up, ou seja, dentro desse processo de venda, até o momento que ele chegou ali no WhatsApp e de fato compra. Tu entende que teu concorrente também está fazendo tráfego pago? Sim. Então, se você não vende para ele, alguém vai vender, porque ele já demonstrou interesse. Alguém vai vender para ele. Então, ele às vezes,
se interessou Uhum. pelo anúncio ali que você despertou desejo Você nele. estimulou ele, né? Você estimulou ele. Ele entrou no WhatsApp, mas não comprou de você por algum motivo. Só que ele, a partir do momento que ele entrou em contato ali, o algoritmo vai entender que ele gostou desse tipo de conteúdo. Isso. E aí ele vai começar a receber agora outros conteúdos desse mesmo nicho. E aí pode ser que alguém faça um conteúdo tão bom quanto o seu e ele consiga pegar o seu cliente. Só que esse cara já está no teu WhatsApp, você já gastou, você já investiu, na verdade, em tráfego para colocar ele dentro do teu WhatsApp. Então é função sua vender para esse cara. Esse cara já está... Você já fez algo que, pensa bem, se você abre uma lógica física, você só vende se a pessoa entrar dentro do seu estabelecimento. Se as pessoas não entrarem lá, você não vai vender. E aí você colocou o cara dentro lá do teu WhatsApp, e aí você só falou bom dia, boa tarde, não quero, saiu, tchau. Já era. Então aí a tua empresa ela não vai crescer. Ou a tua empresa ela pode declinar até fechar, ou você vai ficar estagnado. Você está perdendo dinheiro, jogando muito dinheiro fora. Sim, você tá pagando pro cara, pra pessoa tá lá e você não tá desenvolvendo. Ó, temos uma convidada especial aqui. E aí, Alissona, tudo bom? Oi. Dando uma passagem aqui com o seu trator. Então, o que a gente quer trazer para esse modelo de esse podcast, né? Esses conteúdos que a gente está desenvolvendo agora, é isso. É esse entendimento, esse amadurecimento. Sim. Que algumas pessoas, poucas, já tiveram, né? A gente tem, igual, principalmente a gente mora aqui em Miranorte, uma cidade pequena, que tem muita gente que tem negócios grandes, mas que ainda pecam em coisas pequenas. Os caras poderiam ter negócios milionários. Expandir para outros lugares, estar em outros lugares, vender de uma forma mais fácil, mas ainda fica fazendo no modo arcaico ainda, vendendo como os egípcios vendiam. Vendedores que não são vendedores, são atendentes. Uhum. Fechadores são de pedido. Pessoas totalmente que não estão capacitadas para vender. Às vezes a pessoa vai fazer o próprio tráfego. Não é errado. Inclusive, eu oriento que é empresário, aprenda sobre tráfego para poder cobrar do seu gestor. Porque tem muita empresa, eu mesmo, a maioria dos meus clientes, os que estão comigo até hoje, já vieram de empresas que insatisfeitos. Já teve cliente que já veio de 5 agências que não teve resultado, entendeu? Então assim, para você, porque você não vai conseguir fazer o tráfego da sua empresa toda a vida. Você pode até iniciar, mas você vai ver que gestão de tráfego mesmo é muito mais complexo do que se imagina. Sim. Não é você apertar aquele botãozinho do turbinar, não. Aquele botãozinho do turbinar, inclusive, eu vejo aqui, principalmente na nossa cidade aqui, muita gente utilizando ele de forma errada. Existe uma forma correta de usar? Existe, ela é única. Mas as pessoas não sabem usar. Inclusive, vamos trazer isso em outro conteúdo, não vamos aprofundar agora. E as pessoas, ou seja, elas erram na venda, erram no tráfego, olha o quanto de dinheiro que ela está desperdiçando. Sim. E aí ela fala, eu tenho que contratar mais pessoas. Não é mais pessoas, é fazer direito. Às vezes, uma pessoa que você capacita dentro do seu negócio, ela resolve o problema de 3 pessoas. Sim, exatamente. E igual o Willis falou, não, beleza, eu vou fazer a gestão de tráfego do meu negócio. Ótimo, maravilhoso. Só que você percebe que você é mais importante em outras áreas do que no tráfego. Às vezes não, na maioria dos casos é mais vantajoso você pagar o tempo de outra pessoa que ela vai desprender o tempo dela para se especializar naquilo e você focar em outras coisas, em crescer sua empresa, fazer network, aprender outras coisas, organizar estoque, processos da empresa, levar a empresa para uma expansão, do que você ficar lá. Às vezes você pode deixar o negócio todo rodando e você ser o vendedor, a vendedora, né? Mas ao mesmo tempo, uma empresa que ela precisa que a pessoa fique lá dentro, que o dono fique lá dentro, ela está fadada a uma hora dar problema. Por quê? Imagina só, tá? Eu e o Willis, nós somos nós dois.
Aí o Willis adoece e eu adoeço. Pronto. Enquanto nós dois não se curar, o negócio vai ficar parado. Por quê? Só nós dois estamos no operacional. Só nós dois que estamos no negócio. Imagina só você é uma vendedora de uma loja de roupa. Você é a dona e é a vendedora. Se você não der conta de ir lá vender, quem que vai vender para você? Então, quanto mais cedo você consegue delegar funções, trazer pessoas para dentro do seu negócio, para que você possa focar em outras áreas, no crescimento da sua empresa, isso é o ideal, é o essencial. Tem pessoas que a pessoa não vive mais porque ela tem um negócio. Aí você acha que você é dono da empresa ou a empresa que é dona de você? Você virou um funcionário, você virou um CLT empresarial. Você... CLT com CNPJ. Exatamente. O cara, por exemplo, se você tirasse tudo ali, fechasse, se fosse trabalhar para os outros, teria muito mais vantagem. Você pelo menos você folga. Deu 6 horas, você pode ir para casa mexer com outras coisas. E agora na empresa não. Às vezes até de madrugada, às vezes tem que acordar mais cedo. Então é uma das coisas que a importância de você ter uma equipe que trabalhe para você, que faça esse serviço para você, que inclusive é o que a gente faz hoje, né? O tráfego pago, o orgânico, a gestão de vendas, os processos, os treinamentos que a gente passa, as palestras que a gente dá lá dentro das empresas, de chamar as pessoas para dentro, todas elas são ferramentas para um fim, que é aumentar o faturamento, educar aquele empreendedor e aquelas pessoas para que, principalmente, aumente as vendas e aquela pessoa consiga falar, cara, eu montei a minha empresa para me poder um dia ter condição de viajar, de fazer algum negócio, fazer outra coisa. Eu queria trabalhar dentro de casa porque eu queria ficar mais tempo com minha filha, com meus filhos. Aí você vê a pessoa crescendo, mas você não tem tempo de estar lá. Por quê? Porque você está 100% no negócio. Sim. Você está 100% lá dentro. Então, do que adianta? É melhor voltar pro CLT mesmo, quando você ficar velho, também tem aposentadoria. Verdade, verdade. E eu que eu vejo assim um erro muito grande, principalmente na nossa região, né? Colocar a culpa, mas funcionário, não tem mão de obra qualificada. Isso é. Peraí, tá. De fato, o Brasil inteiro é precário de mão de obra capacitada. Porém, como que você está reagindo a isso? Igual o que o você nome tem feito? O nome já diz, né, Willis? Capacitado. Ou essa pessoa vem capacitada e pronta, ou você capacita. Ou você capacita. Você tem investido em capacitação de sua equipe? Mas eu já fiz uma vez. Uma vez não vai capacitar nunca uma pessoa. Isso cobrou, tem que ter consistência. Teve recorrência disso? Tem que ter consistência, não adianta. Nem você quando foi empreender, já acertou de primeira, já foi 1000 maravilhas. Não, então o funcionário piorou. Muito menos. Então ele tem que entender como que funciona isso, como é valioso isso, não só para o empreendedor, mas para ele também. Sim. Às vezes. Sistema de incentivos, né? Justamente, questão de carreira às vezes também, né? Ele poder se visualizar tomando uma posição maior, uma de cargo de liderança, mas aí você só faz ele como uma pessoa. Não, eu já pago o cara. Ele tem que vir e trabalhar. Pronto, acabou. E de fato ele tem, mas ele tem que dar resultado, mas às vezes é você que tem que prepará-lo. Não adianta, não exatamente. adianta. Quanto você vai gastar, por exemplo, para ter uma pessoa capacitada e quanto você vai ganhar se essa pessoa não tiver capacitada? Sabe o que é engraçado? Você falou aquela hora em relação a pessoa busca profissionais capacitados em várias áreas, mas quando chega no marketing e vendas, ela delega para pessoas que não são capacitadas, né? O sobrinho, o primo e tal. Outra coisa engraçada, quando alguma empresa nos contrata, às vezes a pessoa já quer resultado na primeira semana e já não sei o que, tal. Acho engraçado que às vezes ela paga uma pessoa, um funcionário, que vai ficar ali às vezes, não é desmerecendo jamais, mas sabe, uma pessoa que às vezes depende de ficar na porta entregando um folheto. Ela vai pagar um salário mínimo para essa pessoa. Essa pessoa trouxe algum resultado em venda para ela? Não, só está ali cobrindo uma necessidade que às vezes podia ser suprida por uma ferramenta.
né? Um sistema, alguma coisa assim. E aí o cara que tá dando sangue ali, quebrando cabeça, estratégia e tudo pra pôr em prática, às vezes tá numa fase de teste, você já quer exigir resultados. E aí você não cobra de quem tá ali dentro com você lado a lado resultado. Você tem que cobrar de cada funcionário, ele tem que se pagar. Sim. Uma coisa que a gente analisa no nosso método é isso. Às vezes a empresa, por exemplo, está vendendo um determinado produto que não está trazendo resultado, a gente avisa para que, ó, você 80% do seu faturamento estão nesses produtos aqui. Ou nesse, que geralmente poucos, representa pouco do todo. Esses outros aqui você já está tendo custo. Custo. Esse faturamento aqui está cobrindo isso aqui. Então você está fazendo, está empatado. Isso, então, ou seja, até tudo tem que se pagar. Tudo tem que se pagar. Então o funcionário também tem que se pagar. Então ele tem que, primeiro, você não tem que ter atendentes, tem que ter vendedores. Você tem que ter pessoas ali altamente qualificadas e que você pode qualificar também para vender o teu produto. Sem venda a empresa morre. E aí você tem que metrificar isso para saber se eles estão tendo ROI, retorno sobre investimento. Ou seja, você está investindo, pagando para a pessoa estar lá dentro, ela tem que dar resultado. Sim. Não é só a obrigação dela, você depende disso. Tá. Então, de tudo que a gente já conversou, nós estamos caminhando aqui para o final, né, desse primeiro episódio. Cupuaçu que em breve terá mais. O próximo vai falar inclusive, sobre, vamos focar você que é o nosso cliente, fique esperto que uma hora nós vamos te trazer aqui, viu? Pode ser aqui, em outros lugares. E que você que não é nosso cliente, pode um dia estar aqui, basta nos contratar. Então, em resumo, produção de conteúdo, um overview geral referente à produção de conteúdo e essa relação da produção de conteúdo com a venda final. Sim, beleza. Então, primeiramente, o conteúdo é de extrema importância, né? Conteúdo e o tráfego pago. Não tem como a gente desvincular uma coisa com a outra. Igual eu falei, se você ficar só no conteúdo, você vai demorar muito tempo para alcançar pessoas e principalmente pessoas relevantes. Porque parente, vizinho, é fácil de encontrar. Só repostar, as pessoas, quando tem um pessoal gente boa, eles vão repostar e vão alcançar outras pessoas. Mas quando você tem o tráfego pago aliado com isso, você consegue direcionar para pessoas que realmente têm a possibilidade de compra. Outra coisa, o marketing digital, principalmente tráfego, o Google, que a gente trabalha muito. Hoje a gente tem uma ferramenta que a gente consegue identificar quantas pessoas chegaram, se as pessoas são qualificadas. E isso aí vai te trazer números. E números é muito importante para você entender o que está dando certo e o que está dando errado, né? Então, quando você tem essas ferramentas que você faz isso, você consegue direcionar o seu conteúdo, direcionar suas ações para uma coisa. Então, testes, números, dados, números e teste. Começar a testar. Igual a gente tem um modelo de criação de vídeo, né? Que são os ganchos, o roteiro e o CTA. Se você pegar e entender esse modelo, gancho, o roteiro e CTA, e você começar a testar cada um deles de forma separada, de forma conjunta, começar a testar. Quantos conteúdos eu vou postar por semana? Não, pensa por dia. Entender os locais. O Rios é uma coisa, o Carrossel é outra coisa, os stories são outra coisa. Então entender essa dinâmica, entender o seu público, qual é a comunicação que eles gostam. Eles focam mais em dor, focam mais no desejo, eles estão mais preocupados, por exemplo, em uma coisa mais humorada, uma coisa mais descolada, mais entretenimento, algo mais sério, algo profundo, uma descoberta, tipo assim, entender o negócio. Às vezes o cara tem um problema, mas ele nem sabe que ele tem um problema. Então você vai fazer um conteúdo mais abrangente, educando ele, pegando com a mão, ensinando passo a passo, até que ele chega e identifique que ele precisa daquele seu produto. Então, produção de conteúdo, não importa muito o dia, não importa muito a hora. Tem a melhor hora? Tem os melhores dias? Acho que dias é um pouco, assim, é relativo, né? É mais aquela questão que a gente estava falando, sobre produzir bastante até você descobrir o seu ponto-chave.
Então essa seria a aplicação prática para quem assistiu, acompanhou hoje. Já sai daqui que possa fazer alguma coisa, possa agir. Sim. Qual seria a tua orientação agora? Beleza, primeiramente, começar a produzir conteúdo de alguma forma. Essa é o ponto inicial. Depois começar a entender os modelos, igual por exemplo, o roteiro que eu falei agora aqui, do gancho, né? Você ter algo que chame a atenção, que prenda a pessoa, você ter um conteúdo, o roteiro do conteúdo e uma CTA, que é a chamada para ação. Né? Você vai te seguir, você vai fazer o que tem que fazer após te assistir? Exato. Siga aqui embaixo, comente, curta, compartilhe, compre alguma coisa, entendeu? Então, entender esses três coisas, você vai conseguir, você tem um modelo pronto de produção de conteúdo aí. Gancho, conteúdo, o roteiro e o CTA. Começar a testar os horários, começa a postar 8 horas, faz um vídeo por dia, por exemplo. Não conseguir fazer muito, um vídeo por dia. Posta um 8, o outro 9, 10, até 9 horas da noite. Vê qual que deu mais resultado. No outro dia, você começa a postar, vou postar 2 dias nesse horário. E os outros testando os outros horários. Porque às vezes o dia que você postou pode influenciar. Isso, pode influenciar. E você vai vendo qual que vai tendo mais resultado. 8 horas da manhã, meio-dia é o que mais deu resultado. Então eu vou postar todo dia meio-dia. Aí você vai testar o que? Testa outra coisa, começa a testar o gancho, né? A chamada para ação, o roteiro, o local que você vai gravar, as vestimentas, algo mais sério, algo mais simples. Então, primeiramente, começar a produzir conteúdo e começar a contratar gente para fazer tráfego pago, para a gente começar a gerir o seu negócio, entender mais, ter pessoas, igual a gente falou, né? Não adianta você abraçar o negócio todo se você pode estar focado em outras coisas. Verdade. Né? Então é isso aí. Para você que assistiu a gente até aqui, a gente pede, né? Nós pedimos que você curta, compartilhe, se inscreva e principalmente acompanhe e principalmente comente aqui embaixo o que você achou interessante, se alguma coisa que a gente falou virou alguma chave sua, que tipo de conteúdo que a gente pode continuar trazendo, a dúvida que você tem interesse que a gente possa responder, né? Então é isso. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado a você pela presença, pela nossa parceria. E obrigado ao Senhor que nos uniu, que nos colocou nesse propósito de ajudar pessoas, ajudar negócios a crescer, para que a gente possa assim crescer no nosso empreendimento também. Amém. Fechou.